Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e eu recomendo que, se por acaso o vídeo ficar longo, você coloque na velocidade 1.5 ou 1.75, porque isso melhora. E quando você for assistir os outros vídeos também, se você fizer isso, eu acho que vai melhorar, você vai perder menos tempo. É, Eu vou falar agora da questão da divisão de direita e esquerda, que na verdade grande parte, quase tudo eu acho, já desenvolvi no vídeo nazismo, esquerda e direita, mas aqui eu vou ver uma aplicação prática do que eu estava falando, sobre a discussão. Eu não via ninguém usando esse argumento para dizer que não deveria classificar o nazismo como esquerda, mas eu já sabia que sempre alguém ia falar isso. E realmente falou. Veio um artigo do Graham Fiuza e veio esse do diagrama de Nolan do Students for Liberty. E aí eu já tinha explicado isso, mas agora eu vou aplicar num exemplo concreto. A primeira coisa é que eu sempre disse que o discurso libertário e anarcocapitalista, consequentemente, tem o viés abstracionista e economicista. É aquele negócio de que, tipo, para você fazer uma análise sobre a sociedade, você tem que basear mais ou menos nos mesmos métodos da matematização, da análise econômica, a matematização dos fenômenos econômicos da sociedade, na análise econômica, e aplicar isso para discussão sobre tudo, sobre religião, sobre filosofia, sobre valores. E aí eu digo não, porque cada área específica do conhecimento tem um meio específico para você chegar na verdade. E se você acha que o meio é mais específico do que a verdade em si, você está sendo fetichista. Então, como que você vai saber o que está certo? Não é pelo meio em si ser perfeito, é pelos frutos que você vai ter nessa busca e os frutos que o método economicista abstracionista na economia pode ser excelente, só que na discussão sobre valores e na discussão sobre o aspecto político e ético-filosófico das ciências sociais é um fracasso. E é por isso que os libertários são feitos de trouxa pela esquerda. Tem gente que fala, o conservador acha que o libertário é comunista porque defende droga. Não é nada de... Quer dizer, pode ter conservador que seja superficial, coisa, mas eu, não falando pelo conservadorismo em si, mas fazendo a minha análise do que é o conservadorismo, eu digo que não, pelo conservadorismo, o problema não é esse. Pelo menos não precisaria ser se o conservadorismo fosse mais maduro intelectualmente. O problema é que a análise abstracionista que o libertarianismo e o anarcocapitalismo usam é uma análise que faz os agentes políticos perderem a capacidade de interpretar a situação e, portanto, ser feitos de trouxa pela esquerda. Então é por isso que ele favorece a esquerda. Não é simplesmente por drogas, por aborto, não. E uma prova é isso aqui. Esse artigo tal do Henrique Barcelos, a enfadonha dicotomia esquerda-direita e um cara chamado Nolan. Poucas coisas me deixam mais entediado do que a velha rixa esquerda e direita. É aquilo que eu falei. O conceito de esquerda e direita eu acho útil, sim, simplesmente porque tem agentes políticos que falam nós somos a esquerda, tem outros que falam nós somos a direita. Então, no mínimo, para você entender o discurso desses agentes políticos, você teria que entender o que é esquerda e direita. Então, o Henrique Barcelos aqui pode ter ficado ofendido, ficado triste com essa história de esquerda e direita, porque ele não se acha esquerda nem direita. Porque ele é libertário, liberal, sei lá, e tem os liberais que não, eu não me identifico com esses reacionários malucos aí, então eu não sou de direita, eu também não sou de esquerda. Mas tudo bem, como eu falei, você pode não ser de esquerda e direita. Só que daí você dizer que esquerda e direita não existe é inútil, eu acho muito raso, muito superficial. E aí tá. Aí ele fala na qual cada um tenta jogar para o outro a culpa por todas as mazelas do mundo. Tudo por causa do existência do oposto. Isso aí eu esclareci um post do Facebook que eu falei, por que a esquerda tenta insistir sempre que o nazismo é de direita? Porque de qualquer jeito vai ter ditaduras genocidas loucas de esquerda e o nazismo nem vai ter sido a mais assassina. Então por que para eles é tão importante provar que não é de esquerda? Por quê? Para taxar de todo direitista se poder usar argumentos nazista. Aí, que era nazista. Agora, invertendo a pergunta, por que é tão importante para a direita provar que o nazismo é de esquerda? É simples, porque o conceito de nazismo como extrema-direita faz uma confusão conceitual bizarra que faz você ter visões preconceituosas sobre quem é de esquerda. Por isso que é importante esclarecer que não tem nada de direita. Aliás,
visão preconceituosa sobre quem é de direita. Então é importante as pessoas de direita esclarecerem que não tem nada de direita ali. Pode ter ditaduras que cometeram atrocidades de direita, como, sei lá, o Pinochet, que pode ser considerado de direita, e outras aí, mas o caso específico do nazismo não, entendeu? E isso cria uma confusão conceitual. E tudo bem. Aí depois ele vai desenvolvendo aqui, falando que o Nolan criou uma forma perfeita e tal, não perfeita, uma forma muito boa para avaliar isso. E eu até concordo com ele quando ele falou que não é perfeito o diagrama de Nolan e é passível de críticas. Ele até criou um desenhozinho aqui que é uma atualização que põe todos os casos, movimento verde, movimento, sei lá, movimento do centro democrático, e que aí virou uma bagunça, e que eu achei que isso aí foi um ponto bom, porque ele demonstrou uma crítica interna. Mas outra crítica que eu faria, que pode fazer parte, inclusive, dessa mesma argumentação, é que, em alguns casos, ele não elucida, e o conceito de direita e esquerda elucidaria melhor o posicionamento de alguém. E aí, por exemplo, o diagrama de Longo é um negócio de progressista, conservador, estatista e libertário. Aí, tipo, basicamente isso é para puxar o saco dos libertários, né? Mas a partir daí você pode ver uma análise abstracionista que classifica pessoas com liberdades civis e de acordo com quanto a pessoa defende liberdades civis e liberdades econômicas. Aí a direita seria a favor das liberdades civis não, contra as liberdades civis e a favor das liberdades econômicas. Esquerda seria contra as liberdades econômicas e a favor das liberdades civis. O libertário maravilhoso seria a favor de todas as liberdades, porque ele é o cara bonzão que quer o bem para a sociedade, que é todo mundo livre, então ele é a favor das liberdades econômicas e liberdades civis. Só que acontece o seguinte, cara, você criminalizar o racismo hoje é o quê? Infelizmente, essa história de racismo hoje é considerada uma pauta de esquerda. Porque, tipo, você fazer uma piada de mau gosto, fazer uma piada de mau gosto machista, racista, tudo bem, é considerado uma pauta da esquerda defender isso. E que pode até ser bom para a sociedade e tudo mais. Só que, assim, então o cara que defende isso aí e defende em alguma instância o livre mercado, ele é de direita, porque é uma pauta cultural relacionada a valores. Você proibir uma piada racista, uma piada machista, é uma pauta relacionada aos costumes. E você está restringindo as liberdades civis. Você está restringindo a liberdade civil de um cara fazer uma piada de mau gosto. Então você está sendo de direita ali, você está sendo igual o Ronald Reagan, está sendo conservador. Então, não, se você usar o conceito de esquerda, como que acontece? Você, Matheus, mas isso é viagem e não sei o quê. Eu digo que não. Eu digo que é possível você ter uma unidade de interpretação dentro de certas regras do jogo, de um discurso que vai criar uma narrativa para explicar a realidade sem ele se ater ao rigorismo, formalismo sufocante da análise lógica e das análises da aplicação matemática para os cenários econômicos e tudo mais. E o maior exemplo disso, eu acho, hoje é o marxismo. Que o marxismo, você não pode dizer, cada um fala uma coisa e eles não se entendem. Cada um fala uma coisa realmente, eles desenvolvem muitas teorias que são contraditórias às vezes, mas eles se entendem. E por eles terem a mentalidade baseada no processo dialético, eles conseguem absorver essas contradições e criar uma unidade interna, no mínimo, no nível estratégico. Então, por exemplo, você pode ter um marxista que fala que o Ciro Gomes estava errado, o outro que fala que estava certo e tudo mais, mas nunca vai ter um marxista que fala, não, o governo Bolsonaro é bom para a história do Brasil. É bom que o Bolsonaro fique muito tempo, o PSL fique muito tempo no governo com as mesmas pautas, que vai ser bom para a história do Brasil. Você nunca vai ver um marxista falando isso. Então, alguma unidade, algum entendimento eles têm. Então, a ideia de que não, o discurso tem que ser baseado na lógica, nas estruturas econômicas e tal, senão vai virar uma bagunça. Não, cara, não vai virar ininteligível para os agentes, porque o movimento revolucionário marxista é inteligível, eles têm uma unidade interna muito forte, muito forte. E também é com a coisa do desenho que eu citei no vídeo, a verdade não é obrigatória, que se você for ver o rigor metodológico para você fazer uma obra de arte realista é rigoroso pra caramba. E não é lógica matemática, não tem nada a ver com a lógica matemática, o rigor que vai fazer o artista perceber como que ele vai chegar naquele resultado, mas é rigoroso também. E se você for ver
o meio interno dos artistas hiperrealistas, eles conseguem se comunicar entre si e ter um parâmetro de rigor que é universal, válido para todo mundo, e não fica cada um fazendo a merda que quiser, o desenho que quiser, sem critério nenhum. Eles têm um critério. Esse critério não é obrigatório, como a lógica matemática. Você tem que aceitar as regras do jogo e ter boa vontade para você aceitar esse critério. Mas ele existe, ele é objetivo, e ele permite que os agentes tenham discursos produtivos e com algum parâmetro de inteligibilidade. Não é cada um falar a merda que quiser. Então, se você dizer, não, o discurso político tem que ser baseado na lógica e na análise matemática dos fenômenos econômicos, como se fosse na sociedade, tem que ser uma coisa abstracionista, tipo, o agente A interage com o agente B e eles compram a mercadoria C por um preço mais barato, não sei o quê, e você tem que usar essa linguagem para tudo nas ciências sociais, senão vai virar uma bagunça. Não, porque o meio marxista não é uma bagunça, eles têm unidade interna, é uma bagunça em parte, mas não completa, eles têm unidade interna e o discurso de um é inteligível para o outro, uma vez que ele aceita as regras do jogo, e a comunidade dos desenhistas hiperrealistas também tem coerência interna e não é uma bagunça porque eles têm os critérios próprios de avaliar a qualidade artística, desde que eles aceitem as regras do jogo do critério de avaliação da qualidade de uma arte dentro do critério realista, qualidade de uma obra de arte. Então, o que eu tenho para dizer é isso. O título do vídeo é chamativo, só para atrair visualizações. Não é que eu acho uma palhaçada o diagrama de Nolan. Eu acho bom, pode ser útil para algumas coisas. Mas o fato é que você dizer que não, esquerda e direita é bobeira, é uma coisa enfadonha e é inútil. Não, porque a forma como você define esquerda e direita é através do processo dialético e analisando a situação histórica, e que sempre vai ser problemática sim, porque os conceitos das ciências humanas são problemáticos, porque o ser humano, a mentalidade do ser humano pode criar uma quantidade virtualmente infinita, inapreensível, uma quantidade de variedades inapreensíveis de situações, devido à liberdade humana, que torna o método restrito ali, sufocante da lógica matemática, inadequado para abarcar essa variedade toda. Então, o método dialético, até mesmo a retórica, e às vezes o método artístico para descrever a situação, por ele ser mais abrangente, mais maleável, ele é melhor para analisar a situação política e dar resultados melhores em relação à estratégia política. E a prova disso é que se você for comparar os grupos aí de esquerda, os marxistas e os grupos libertários, capitalistas e tudo mais, quem que tem mais sucesso na esfera política? São os marxistas. Então, o grupo libertários, tudo mais, mesmo que eles tenham razão na esfera econômica, eles não conseguem colocar isso em prática e ter o domínio na esfera política, mesmo eles estando certos em muitas coisas. E os marxistas, mesmo estando errados na esfera econômica, e a União Soviética tendo sido um fracasso, as experiências do leste europeu tendo sido um fracasso, eles conseguem, mesmo não realizando aquilo que eles querem, eles conseguem estrategicamente, na esfera não da funcionalidade econômica, da mero fato de ganhar dinheiro, mas na esfera da política e da estratégia política e da interpretação dos fenômenos sociais e na utilização dessa interpretação para o benefício próprio, eles são mestres, porque mesmo o projeto deles tendo fracassado economicamente, na política, eles conseguem ter o domínio. Então o cara tem que ser muito foda para, historicamente, a partir de vários fracassos, mesmo assim ele conseguir interpretar a situação e fazer uma estratégia tão foda que mesmo assim ele consiga ficar no poder. E por quê? Por causa do método dialético, que os liberais, abstracionistas, logicistas, sei lá, não acham que é inútil, que não dá para entender. Então, tudo bem, você quer continuar sendo feito de trouxa, tudo bem, mas é assim que acontece. E os marxistas até na questão prática conseguiram usar a dialética para sintetizar, pelo menos no caso da China, né, para sintetizar linhas diferentes de pensamento para fazer um resultado prático que hoje, pelo menos, pode ser apresentado como um resultado positivo. Então, como eu ia explicando, né, a dialética é importante sim, e a definição de conceitos, por mais abstratos e difíceis de você verificar materialmente, como esquerda e direita, ou democracia, ditadura, governo, Estado, é necessário você ter alguma forma de desenvolver conceitos sobre isso, porque senão você não pode ter ação política nenhuma. E por isso que o diagrama de Nolan é problemático, porque ele traz à tona a mentalidade abstracionista dos libertários, que tanto atrasa as discussões políticas aí, desse espectro. E o título desse vídeo foi só para chamar visualizações mesmo, não é que eu acho uma palhaçada, é só que eu acho ele problemático. Então, muito obrigado.